acontece quando o luxo chama mais atenção que a lei. Caso você não conheça, Bruno Alexander de Souza, conhecido como Buzeira, ficou famoso nesse ano. Famoso ele já era, porque ele faz várias rifas, várias caridades nas periferias, de onde ele diz que saiu, e também ficou famoso graças ao seu casamento. Lembra do casamento que teve aquele alvoroço, que ele pegou o Rolex de todo mundo? Exatamente, esse é o Buzeira. Influenciador Buzeira é preso no dia 14 de outubro pela Polícia Federal. 630 milhões são bloqueados. A Polícia Federal mira lavagem de dinheiro e ligação com o tráfico de drogas. O influenciador Buzeira transformou em uma máquina milionária esse esquema de rifas, porque ele sempre está sorteando, como vocês estão vendo aqui, ele tem vários carros, várias motos, ele sorteia. Até então, é ilegal fazer rifas? Olha, no nosso país tem uma legislação sim que proíbe, você precisa regulamentar essas rifas. Mas, de todo caso, isso não tem nada a ver com a investigação. Derivado da operação Narcovela, que foi desdobrada nesse início de ano, foi realizada a operação Narcobet, que busca verificar a empresa de Alexander Buzeira, se ela tem ligação e envolvimento com o tráfico de drogas. Tudo começou através de uma investigação que estava atrás de Rodrigo Morgato, sendo que um dos seus clientes é o Buzeira. Foi dito que o Morgato usou um CNPJ para realizar um pagamento de mais de 19 milhões e esse CNPJ pertencia então ao Buzeira. E assim, isso é o que está sendo divulgado pela mídia. O que nós temos de informação então é que iniciou uma investigação contra esse Rodrigo Morgato, que tinha várias transações duvidosas, que diante de um veleiro que ele negociou, esse veleiro foi encontrado fora do país, com mais de 3 toneladas de drogas, o que causou estranheza para a Polícia Federal. E então, realizadas as investigações contra esse Rodrigo Morgato, foi possível verificar o possível envolvimento de Buzeira com ele, já que foram transferidos para o seu CNPJ mais de 19 milhões de reais. E então, a Polícia Federal, através dessas informações, realizou um pedido de busca e apreensão e prisão preventiva e foi deferida. No dia 14 de outubro, Alexander Buzeira foi detido e desde então se encontra atrás das grades. Para um discurso punitivista e, claro, aproveitar o que muitas pessoas já pensam ao ver uma pessoa esbanjando luxo sem fazer sentido. Veja, muitas pessoas se perguntavam, o que ele faz? Quem que é esse Buzeira? De onde que vem esse dinheiro? E, infelizmente, já é plantado na nossa cabeça que o dinheiro só é possível através de um trabalho duro, que você precisa gastar horas e horas da sua vida e olha que você vai trabalhar até ficar velho e talvez nem se aposentar vai. Ou seja, é impregnado na nossa cabeça que dinheiro fácil não existe, que tem que ser muita luta e os ricos são pessoas de mau caráter. Veja, nós estamos vendo vários programas na internet, 1 bilionário vezes 30, que traz essa mensagem, que fica claro para aquelas pessoas que parece que a fórmula para você ter dinheiro é sendo mau caráter. E aí, por que eu estou falando isso? Porque uma prisão dessa maneira, com essas provas, apenas fortalece isso. Para uma população que gosta de punir qualquer pessoa que está sendo acusado, para elas com certeza o Buzeiro é culpado. Para elas com certeza o Buzeiro tinha que estar preso, porque da onde que vem tanto dinheiro? Mas num processo penal isso não deve acontecer. Em um processo penal o juiz ele tem que ser imparcial e se ater ao que diz a lei. Diz que só vai prender alguém quando tem fatos claros e contemporâneos que em liberdade ele vai continuar a delinquir. E ainda, a prisão ela tem que ser a última ratio. O que é isso? É a última instância. Depois de você respeitar a progressividade de cautelares, ou seja, medidas que não são a prisão, medidas diversas da prisão, aí só se manda prender. Você conseguiu entender o que eu estou tentando trazer já para você? Olha só, matérias com organização criminosa e tráfico vendem, engajam. E por causa disso que eu já expliquei mais fácil ainda, porque as pessoas já acham que alguém que tem muito dinheiro, extravagante, que extravasa com dinheiro, tem muita luxúria, não foi com algo certo.
Então fica fácil para a acusação falar assim, olha só o tanto de coisa que ele tem e ele é criminoso. Já é 50% do caminho andado, só pela narrativa. Por isso que nós temos que exigir provas. E olha só como que o Buzzeira foi tratado por essa emissora de TV. De 2 milhões de reais de presente para o Neymar. Esse mesmo cara que tem carrões, carros que valem lá não milhão, mas milhões. Ele tem até um carro que flutua. Esse carro aqui que flutua na água. Olha isso aí, gente. Essa represa é bem pertinho aqui. De comprar uma lancha, ao invés de comprar um carro, ele vai junto as duas coisas. Eu quero uma Ferrari em forma de lancha. Para quê? Não sei. É dinheiro sobrando também. Esse outro carro importado aqui é dinheiro pequeno perto dos carros do Buzzeira. Porque pensa num cara que tem dinheiro, hein? Ou seja, ele é muito rico, extravagantemente rico. E, como eu disse ali, Jefferson, e as armas? Olha o que eles falam da arma. E além de dinheiro e seguidores, ô Marcelo Moreira, ele tinha arma pra caramba, ou tem armas pra caramba. Se não me engano, apareceu até um fuzil ali. Isso tudo é registrado, é legal, Marcelão? Sim, segundo a Polícia Federal, armas registradas, mas isso vai passar por uma perícia, uma nova investigação sobre aquele arsenal. Só que, olha que interessante, o que a família do Buzzeira disse em questão a essas armas. Denegrindo e difamando a imagem do meu irmão. Então eu, como voz dele aqui fora, eu vou mostrar para vocês com mais clareza tudo o que está acontecendo, certo? Aqui são o arsenal de guerra que a mídia estava falando. Isso aí não existe. Todas essas armas aqui são armas de airsoft, armas de bolinha, certo? Ó, para vocês verem. Ou seja, por que a mídia não retratou que eram armas de airsoft? Porque ia quebrar a força da acusação? Por que tem que ser injusto e não ser justo, sendo claramente mostrando que tem ali, na verdade, uma manipulação? Não é um arsenal de armas perigoso. É armas de airsoft. Só que aí, esse é o problema. Porque, veja bem, o juiz pega um processo com mais de 15 mil páginas, 20 mil páginas. Ele não vai falar assim, não vou prender. Ele manda prender. Sem analisar tudo, porque vai que ele não prende e essa pessoa realmente é perigosa e fica praticando crimes. E aí o juiz, por causa dessa pressão midiática, muitas vezes cede a ceder uma prisão sem ter olhado que, na verdade, não deveria, já que a prisão é a última ratio. Já que foi dito que o Buzzeira tinha um contador, que era um morgado, e ao invés de o Buzzeira transferir para ele, esse contador que transferiu para o Buzzeira aí mais de 15, 19 milhões de reais. E aí manda prender por isso? Ou seja, você contrata o profissional, o contador, senão você não é responsável pelas coisas que ele faz, pelos amigos que ele tem, pelos negócios que ele faz. Então, deveria-se ter aberto o prazo intimado do Buzzeira para que ele pudesse demonstrar a legalidade dessas transações. Ah, ele é muito rico, gente. Quantas pessoas ficaram bilionárias por causa do Bitcoin? Quantas pessoas ficaram bilionárias vendendo cursos na internet? Se você ainda não entendeu, a internet possibilitou que muitas pessoas ficassem ricas de verdade. Ou seja, não é porque alguém está extremamente rico que é ligado ao tráfico. Ah, mas foi dito que ele participou de conhecia alguém que fez uma negociação de um veleiro e foi encontrar 3 toneladas de drogas. Conhecer alguém é crime agora. Por isso que eu sempre vou bater o pé aqui com vocês. Sempre que alguém estiver sendo acusado, nós vamos desejar para ele um julgamento justo e um bom advogado criminal do lado, para impedir que narrativas vençam. Porque, mais uma vez eu vou dizer, por causa de toda essa mensagem impregnada que a riqueza extravagante é de algo ilegal, nós vamos aceitar que a prisão seja mantida, mesmo quando a lei diz que tem direito de ficar em liberdade? Sim, eu como advogado criminal vejo, não teria necessidade para o Buzzeira estar preso. Mas por conhecer também o regramento da lei, sei que ele vai ficar um tempo preso ali, até os seus advogados conseguirem enfraquecer essa narrativa. Ah, mas você também pode chegar para mim e falar, tá, beleza, não é todos os ricos são criminosos, mas ele é muito dinheiro, tá escancarado. O Instagram dele tá escancarado, que ele faz rifa em cima de rifa. E já ficou comprovado que a rifa da internet é algo altamente lucrativo. Então, se alguém é muito rico, você não vai prender ela presumindo que ela faz algo ilegal. Não, você vai provar que ela faz algo ilegal, porque o Código de Processo Penal diz que aquele que alega deve provar. Não é ele que tem que provar que ele não é bandido, é a acusação que tem que provar. Tô bem. Tá bem mesmo? Ah, bem 100% eu não tô, né, Vitor? Estão fazendo uma injustiça comigo, assim, tá? Não tive tempo de me defender.
Só me colocaram nessa merda aqui. Mas vai dar certo. Associando com tráfico de drogas. É uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Bruno Alexander Souza Silva, ele é conhecido como Buzeira. Analisando meu caso aqui, é grave porque me associaram com um navio, um bendito navio que foi pego cheio de droga. Eu sei de tudo isso. Acho que eu vou ir, eu só tô preocupado porque fizeram uma justiça. Não, você vai sair. Your love is suicidal. Lately I've been feeling suicidal. Your love is suicidal. I thought that we were meant to be. You took my heart and made it bleed. I gave you all my ecstasy. I know you'll be the death of me. Bebo, não fumo, uso droga. Meu dinheiro é tudo declarado. Não tenho, A gente sabe, não tenho imposto nenhum. Entendeu? Agora me associar com droga, com um bendito navio que não tá nem no meu nome. E só porque é o mesmo escritório de contabilidade me associar nisso. A minha transação que eu fiz, todos investindo, tudo foi declarado. Te amo, filho. Sabe? Te amo, filho. Fala que você me ama, filha. Eu te amo também, claro. Um tipo de processo assim, com uma prisão assim, ela só serve para espetáculo e para fortalecer na cabeça da população que só ganha dinheiro quem faz coisa errada. Num processo assim, o mais correto deveria ser se investigar, como foi feito, e então, já que a BRXBet tem dúvidas de envolvimento ilícito, bloqueie o CNPJ. Bloqueie as transações desse CNPJ. Se as rifas do Buzeira estão trazendo desconfiança, manda ele parar com as rifas. Veja bem, há poucos dias atrás nós prendemos o MC do Pose pelo que ele cantava e o Oruan também. Oruan, que eu falei muito nas minhas redes sociais, que aquela prisão era errada. Graças a Deus, a prisão foi revogada para que Oruan pudesse voltar para sua família, para que Oruan pudesse voltar a viver dos seus shows. Mas veja só, agora não é MC. Veja bem, nós não estamos prendendo mais pelo que foi falado, nós estamos prendendo pelo que nós estamos suspeitando. Ainda parece uma prisão ilegal. Pois bem, qual é a minha análise da prisão do Buzeira? Foi feita uma investigação legal, aonde se foi atrás, se trouxe transações suspeitas, só que a prisão não poderia nunca ser a primeira medida. Veja bem, não é que estamos passando a mão na cabeça de um criminoso, não. Primeiro que a Constituição diz que todos devem ser respeitados como inocente até uma decisão final. E nós estamos bem no começo do processo, numa investigação. Uma prisão nesse momento contra uma pessoa que ela é conhecida nacionalmente, mesmo que você não conhecesse ele é uma influencer conhecido e, se você olhar nos vídeos dele, está sempre fazendo caridade, está sempre na periferia ajudando. Prender uma pessoa assim só fortalece na cabeça de muitos preconceituosos que não existe dinheiro que não seja através do suor, do trabalho duro. Isso desmotiva as pessoas a estudarem sobre inteligência financeira. Desmotiva as pessoas a estudarem sobre fontes de rendas pela internet. Você queira ou não queira, a internet possibilitou que muitas pessoas ficassem ricas. Você conhecendo ou não, o Bitcoin possibilitou isso. Então nós vamos prender alguém por transações milionárias? Isso é um perigo. Claro que para quem ainda não fez milhão, pode achar que sim, faz sentido. Mas isso só é uma mensagem que causa com que cada vez mais as pessoas achem normal não ter dinheiro. Mais uma vez estamos banalizando a prisão preventiva. Mais uma vez nós estamos rasgando a lei que ao invés de aplicar medidas cautelares está se mandando prender. Veja bem, olha o perigo. Aqui no meu canal, a única coisa que eu trago para vocês é a explicação da lei para se ter um julgamento justo. E um julgamento justo é aquele que respeita a regra do jogo, independente de quem seja o réu. Pobre, rico, influencer, MC, cantor, presidente, não importa quem seja. O que importa é que existe uma regra. E a regra é medidas cautelares. A regra é a prisão à última ratio. Então, na minha análise desse caso, mais uma vez, se está usando a prisão preventiva como antecipação de uma possível condenação. Respeitando o jogo, deveria se intimar ele, falar do que ele está sendo investigado, falar da transação e dar o direito que em liberdade ele justificasse aquilo.
já que todos têm o direito de responder ao processo em liberdade. Lembra? Nós tivemos aí pessoas que já estavam condenadas, mas esperaram até o processo chegar no STF. Por que não vale a lei para ele? Por que vale para um e não para outros? Veja, não foi trazido que ele estava praticando a venda de alguma droga, foi encontrada uma transação. Nesse caso, eu arrisco a dizer, como advogado de defesa, eu vejo uma nulidade na decretação dessa prisão como primeira medida, sendo que não deram o direito dele se explicar, não deram o direito dele justificar e não aplicaram medidas cautelares. Porque, como eu disse, bloqueia a empresa, bloqueia as cifras e continua investigando, porque ele tem uma mulher e ele tem filhos. Pensa bem, para aquelas crianças, tá em casa, seu pai ser algemado, humilhado, e esse trauma? Ninguém pensa nisso? Então, se existe medida antes da prisão, deveria ser respeitado isso. E claramente a defesa do Buzeira, ele diz que ele é um empresário legalizado e que todas as transações são lícitas e vão provar isso. Ou seja, eles vão ter que correr atrás de provas com o cara preso. Já estão presumindo que ele é culpado. Olha o trabalho do advogado como é dificultado. E casos assim lembram como o papel do advogado criminal é essencial. Quando todos viram as costas, todos estão acusando quem está do seu lado, levando paulada, porque se está defendendo ele é porque concorda. E não, nós não concordamos com ilegalidade. Nós concordamos que a lei tem que ser cumprida. E existe lei para investigar e punir. E o nosso papel como advogado criminal é fazer com que essas leis sejam respeitadas. Olha que trabalho difícil. Tenho certeza que a defesa dele vai ser aguerrida e lutar. Não vai ser um trabalho fácil. Aqui, eu trabalho no meu escritório com organização, lavagem, acusações de tráfico. E mesmo quando é inocente a pessoa, a gente sabe a dureza que é enfrentar esse caminho. Então eu desejo aqui toda a força e positividade à defesa do Buzeira para que possa fazer e lutar que a lei seja respeitada, pois eu sei como o trabalho é duro. O caso do Buzeira não é só mais um caso de um influencer preso. É a imagem da sociedade que está disposta a condenar simplesmente quando alguém está sendo julgado. E é por isso que eu sempre vou lutar e repetir: julgamentos justos salvam vidas. E agora eu quero saber de vocês. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que sim, começou a investigar, tem que prender, o Buzeira é culpado, tem que estar preso mesmo? Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou responder todos os comentários. E se você tiver alguma ideia, quer que eu comente sobre algum caso, comenta aqui também, quem sabe eu trago o próximo conteúdo graças ao seu comentário. Para quem não sabe, para quem não se lembra, eu sou o Jefferson Nascimento da Silva, advogado criminal, e ao lado da advocacia criminal, estou aqui para lutar pela sua liberdade. Incrivelmente, o xadrez é um dos melhores jogos para desenvolver a sua mente, pois você analisa as jogadas do seu adversário e tenta pressupor quais são as próximas jogadas que ele irá fazer. E de cima disso, você já sabendo quais poderão ser os ataques deles mais fortes, você já prevendo isso antecipadamente, realiza suas jogadas para tentar cauterizar isso. E assim também acontece no processo criminal. O advogado criminal, ele analisa todas as provas que a acusação junta, todos os passos que a acusação dá a fim de acusar o seu cliente. E um advogado que é especialista e entende como funciona o processo penal, ele já consegue entender quais provas ele precisa trazer para o processo para mostrar que aquela acusação é injusta. Ou, através da análise dos passos realizados, por exemplo, o cavalo não pode andar errado. Nós sabemos a regra. Se por um acaso a acusação fizer um passo ilegal e obter uma prova ilegal, nós sabemos apontar que aquela jogada tem que voltar, pois é a única possibilidade de uma jogada de xadrez retroagir é quando é feita uma jogada ilegal. E a mesma coisa no processo criminal. Se existir um passo errado na colheita de uma prova, nós devemos fazer com que volte atrás, pois aquela prova que é ilegal não pode ser considerada. Assim como um jogador profissional de um xadrez, o advogado criminal especialista na área criminal, ele entende quais são as regras do jogo, quais são as regras do procedimento penal e ele consegue comprovar de maneira legal, sem precisar manipular nenhum fato. Não precisa esse papinho de que advogado inventa fatos, não. Basta conhecer a regra do jogo. E é por isso que vocês veem aí grandes casos, grandes apreensões, casos que para a mídia aquela pessoa é culpada, mas ela acaba inocentada. Porque o advogado mostrou para o juiz, porque quem decide é um juiz, lembre disso. Mostrou para o juiz que aquela prova era ilegal ou que na verdade o conjunto probatório, sem nenhum clamor público, sem nenhuma emoção envolvida, simplesmente técnica e imparcialidade na análise das provas,
que aquela pessoa que está sendo acusada deve ser absolvida. Por isso, se você ou algum parente responde a algum procedimento penal, vocês precisam procurar um advogado criminal especialista para colocar ao lado da sua defesa, para colocar ele como o porta-voz da sua voz. Sempre procure, assim como numa jogada de xadrez, um jogador que entenda do jogo, no seu processo criminal, um advogado especialista que entenda das regras dos jogos processual. Agora que eu passei essa dica, conta aqui pra mim aqui embaixo, aqui nos comentários, se você conhece alguém que já se deu mal em um processo criminal por não colocar um advogado criminal especialista na sua defesa. Ou conta pra mim aqui o que você acha da profissão do advogado criminal. Se você quiser receber mais insights sobre direito e justiça, me acompanhe. Meu nome é Jefferson Silva e eu sou advogado criminal.